Nível 1. A gênese do medo. Imagine o cheiro de café passado e o som do rádio na cozinha. É aqui que tudo começa. Eu tinha 14 anos. Meus pais eram o meu porto seguro. Meu pai, um mecânico que acreditava na honestidade. Minha mãe, uma professora que achava que o mundo podia ser salvo pelos livros. A gente vivia no bairro de Santa Cecília. Parecia seguro, parecia normal. Mas tinha um detalhe que você só percebe quando olha para trás. Todas as noites, antes de dormir, meu pai trancava a porta com 3 fechaduras diferentes. O som metálico de cada tranca ecoava no corredor como um aviso. Eu perguntava: pai, para que tudo isso? O vizinho nem tem cerca. Ele me olhava com olhos cansados, colocava a mão no meu ombro e dizia: filho, existem 2 tipos de pessoas lá fora, as que dormem e as que vigiam. Reze para nunca ter que ser o que vigia. Naquela época, eu achava que ele era paranoico. Eu achava que a maldade era algo que acontecia nos jornais, em bairros distantes que eu nunca visitaria. Santa Cecília era arborizada, as crianças jogavam bola na rua e o sorveteiro passava todo domingo com aquela música irritante e nostálgica. Mas a cidade do aço estava crescendo ao nosso redor como um câncer silencioso, devorando as bordas da nossa bolha de segurança. A resposta para as trancas do meu pai veio em uma terça-feira chuvosa. Marque essa data. Foi o dia em que minha infância morreu e a semente da obsessão foi plantada. Eu estava na calçada, tentando fazer embaixadinhas com uma bola de couro surrada que meu pai tinha remendado na oficina. O asfalto estava úmido, refletindo a luz cinza do céu. Um Opala antigo, mas impecável, reduziu a velocidade. O som do motor era um rosnado baixo, como um predador pronto para o bote. O vidro escuro desceu lentamente, rangendo. Eu parei a bola sobre o pé. O suor frio escorreu pela minha nuca antes mesmo de eu ver quem estava lá dentro. Eu não vi uma arma, eu vi um olhar. Um par de olhos frios, sem nenhuma empatia, que me mapearam da cabeça aos pés. O homem, no banco do carona, deu uma tragada num cigarro, soprou a fumaça na minha direção e deu um sorriso de canto de boca. Não era o sorriso de simpatia, era o sorriso de um dono olhando para uma propriedade que ele ainda não decidiu se vai destruir ou ignorar. Bonita bola, garoto, ele disse. A voz dele era como lixa no metal. Cuidado para não chutar ela no quintal errado. Algumas coisas, quando entram, não saem mais. Eles não levaram nada físico, não levaram minha carteira, não levaram minha bola, mas levaram minha paz. Naquela noite, quando meu pai trancou as 3 fechaduras, eu ajudei a empurrar o trinco. Meus dedos tremiam. Eu entendi. O mundo não era o que minha mãe ensinava nos livros de história. O mundo não era sobre quem estava certo, mas sim sobre quem impunha o medo. Mas como um garoto de 14 anos reage a isso? Eu não chorei. Eu não contei para meus pais para não preocupá-los. Eu fui para a janela do meu quarto, apaguei a luz e comecei a observar. Eu queria saber quem eram aqueles homens e por que a polícia que passava buzinando para as padarias nunca aparecia quando aquele Opala preto circulava. Nível 2. O juramento de sangue. 2 anos se passaram. Já estava com 16 anos. A Santa Cecília não era mais a mesma. O sorveteiro foi embora depois de ser assaltado 3 vezes na mesma semana. O parquinho, onde eu costumava correr, estava agora pichado com siglas que eu ainda não entendia, mas que todo mundo respeitava em silêncio absoluto. O medo tinha um cheiro. Era o cheiro de lixo acumulado e ferro velho. Aos meus 16 anos, a cidade começou a apodrecer diante dos meus olhos de forma acelerada. O crime não estava mais escondido nos becos, ele estava na prefeitura, nas esquinas iluminadas, no sorriso do vizinho que comprou um carro novo, uma BMW zerada, sem ter um emprego fixo há meses. Todo mundo sabia que ele trabalhava com logística e ninguém ousava perguntar o que ele transportava. Eu via os policiais passando. Eles tinham 2 caras claramente distintas. De um lado, os heróis cansados,
Homens com fardas encardidas pelo sol, olheiras profundas que contavam histórias de turnos de 24 horas e viaturas que pareciam estar sendo mantidas juntas por fita adesiva, arame e orações. Eles olhavam para o chão. Eles evitavam contato visual com os moradores. Eles sabiam que estavam perdendo a guerra e só queriam chegar vivos ao fim do mês para receber um salário de miséria. Do outro lado, existiam os sócios do caos. Policiais com fardas impecáveis, ajustadas ao corpo, braços cruzados exibindo relógios caros que o salário oficial nunca pagaria. Eles ficavam parados nas esquinas, rindo com os mesmos caras que dirigiam os carros pretos. Eles não eram autoridade, eles eram a segurança privada do crime organizado, usando o brasão do Estado como escudo. Aos meus 17 anos, eu vi algo que selou o meu destino. Eu estava voltando da escola técnica por um atalho quando vi uma viatura abordar um grupo de traficantes na praça central. Eu parei atrás de uma árvore para olhar, achando que finalmente veria a justiça em ação. O que vi foi um aperto de mão coreografado. O policial recebeu um maço de notas preso por um elástico, colocou no bolso do colete e deu um tapinha nas costas do criminoso, como se fossem velhos amigos de escola. O nojo subiu pela minha garganta como ácido. Foi ali que eu fiz uma promessa para mim mesmo, olhando para aquele distintivo sendo humilhado por alguns trocados. Guarde bem essa frase porque ela vai ser o meu guia e a minha ruína. Eu nunca vou ser como eles. Eu decidi que seria a exceção. Eu seria o vírus que destruiria o sistema por dentro. Eu entraria naquela estrutura e a limparia. Que arrogância juvenil. Que ignorância absoluta. Eu achava que o sistema era uma sala suja que precisava apenas de uma vassoura nova. Eu não sabia que o sistema era um pântano vivo, um buraco negro que devora a luz de qualquer um que chegue perto demais. Nível 3. O batismo de fogo na academia. Quando eu fiz 20 anos, no dia do resultado do concurso, o nome na lista foi um choque de adrenalina. Meus pais fizeram um jantar, minha mãe chorou de alegria, mas havia um medo latente, uma sombra pesada nos olhos do meu pai enquanto ele me abraçava. Ele sabia o que me esperava. Ele sabia que eu estava entrando voluntariamente em um matadouro de almas. A Academia de Polícia da Cidade do Aço não era um lugar de ensino humanitário, era um lugar de moagem. O treinamento foi um inferno de concreto, mas esqueça os clichês de Hollywood. O verdadeiro inferno não eram as flexões na lama sob chuva torrencial ou os gritos no ouvido. Isso era a parte fácil. O verdadeiro inferno era a lavagem cerebral silenciosa. Os instrutores não ensinavam apenas a atirar no centro da massa ou a aplicar uma chave de braço. Eles ensinavam a desumanizar a rua. Aquele cara na rua não é um cidadão até que se prove o contrário, berrava o instrutor Guerra. Ele era um homem que parecia ter sido esculpido em granito, pólvora e cicatrizes de granada. Lá fora, a dúvida mata. A hesitação é um convite para o seu velório. Se você pensar 2 vezes antes de puxar o gatilho, sua mãe vai receber uma bandeira dobrada em casa em vez de um filho vitorioso. Ele caminhava entre nós nas madrugadas, jogando baldes de água gelada enquanto dormíamos, procurando por qualquer sinal de fraqueza, de moralidade excessiva ou de empatia. Seu parceiro é sua única vida, mas o sistema é seu inimigo mortal, eles diziam durante as aulas de legislação. Era bizarro. Eles nos ensinavam a lei para que soubéssemos exatamente onde ela era frágil, como um médico ensinando a anatomia para que um assassino saiba onde cortar. Eu me destaquei. Eu era o melhor em tudo, no tiro de precisão, no combate em ambientes fechados, na teoria. Eu era uma máquina de eficiência. Eu queria provar que podia ser o melhor sem me sujar. Eu não bebia com os instrutores que faziam esquemas de venda de munição desviada. Eu não participava das conversas sobre quais delegacias davam mais caixinha de bicheiro. Eu era o certinho, o puro. E no 3º mês, eles decidiram testar até onde ia essa pureza. O instrutor Guerra me chamou em uma sala isolada, iluminada por uma única lâmpada amarela que zumbia. Eram 2 da manhã. Em cima da mesa havia uma pistola desmontada, peça por peça, e um envelope pardo engordurado. Recruta,
Monta essa arma, agora, no escuro. Eu montei em 35 segundos apenas pelo tato, com o coração martelando nas costelas. Agora me diz, o que você acha que tem nesse envelope? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Não sei, senhor, e não me interessa. Deveria interessar. Tenho o endereço de uma biqueira que parou de pagar o que deve. Vamos lá agora, só eu e você. Sem rádio, sem registro, sem proteção oficial. Vamos ver se esse seu distintivo de plástico tem peso no mundo real. O que aconteceu naquela noite não foi uma operação, foi um massacre punitivo. O Guerra entrou na casa chutando a porta e atirando nas pernas de quem estava na sala, sem perguntar por identidades. Eu fiquei paralisado na porta, o cano da minha arma baixado. Ele me olhou por cima do ombro com um sorriso maníaco, enquanto revistava uma gaveta cheia de notas sujas de cocaína. O que você está esperando, herói? Pega uma parte, é o seu bônus de periculosidade. O Estado te paga para morrer, a gente se paga para viver. Eu recusei. Dei um passo atrás, sentindo o vômito na garganta. O Guerra deu uma risada seca que ecoou pelas paredes descascadas. Você vai ser o primeiro a cair, garoto. O sistema é como a natureza, ele não suporta o vácuo. Ou você preenche o espaço com a sua ganância, ou o sistema esmaga você para colocar alguém que preencha. Eu me formei como o primeiro da turma, com medalhas no peito, mas saí da academia sentindo que já tinha uma mancha preta na alma. Eu estava pronto para mudar o mundo, armado com uma pistola e uma moralidade que ninguém queria. Que idiota eu era. Nível 4. O primeiro dia na rua. Segunda-feira, 6 da manhã. O uniforme estava tão engomado que parecia uma armadura. O distintivo brilhava no meu peito, refletindo a luz do amanhecer como uma promessa de justiça. E eu me olhei no espelho e vi o policial que eu sempre quis ser. Eu não sabia que aquela era a última vez que eu viria aquele olhar de esperança no meu próprio reflexo. Fui designado para a 4ª Companhia Independente, o coração pulsante e podre da Cidade do Aço, onde o asfalto nunca está seco e o cheiro de pólvora é o perfume local. Meu parceiro de patrulha? Sargento Rocha. O Rocha era uma lenda urbana viva. Imagine um homem que já atravessou todos os círculos do inferno e decidiu que o diabo era um amador. Ele tinha 25 anos de rua. Não falava frases completas, ele soltava comandos guturais. Tinha um cigarro de palha eternamente pendurado no canto da boca, cinzas na farda e uma cicatriz que dividia o rosto, presente de uma coronhada de fuzil AK-47 em uma invasão que deu errado anos atrás. Entramos na viatura, uma caminhonete blindada apelidada de Caixão de Ferro. O interior cheirava a café requentado, fumo e o suor azedo de 1000 turnos anteriores. Escuta aqui, recruta, o Rocha disse, os olhos fixos no retrovisor como se esperasse um ataque a qualquer segundo. Existem 3 regras nesta barca. 1. Você vê tudo e não diz nada lá fora. O que acontece na viatura, morre na viatura. 2. Você faz o que eu mando, na hora que eu mando, sem perguntar por quê. 3. Se o bicho pegar, você atira primeiro, descarrega o pente e reza depois. Entendeu? Ou quer que eu desenhe no seu uniforme novo? Sim, sargento. Mas e os protocolos? E a lei de uso progressivo da força? O Rocha deu uma freada tão brusca que meu rosto quase bateu no painel, e ele se virou lentamente, os olhos injetados de cafeína e cansaço. A lei? A lei é um conceito abstrato que advogados usam em salas com ar-condicionado. Aqui na 4ª Companhia, a lei sou eu. É você, e é quem tiver o dedo mais rápido no gatilho. Agora cala a boca e dirige antes que eu te jogue para fora e te deixe voltar a pé pelo Morro do Falcão. O primeiro chamado não foi uma perseguição em alta velocidade. Foi algo muito mais corrosivo. Uma briga de bar no setor industrial, um lugar onde a luz do sol parece ter medo de entrar. Quando descemos da viatura, o peso do ar era diferente. O cheiro de cerveja barata, urina e fumaça de óleo diesel era asfixiante. O dono do bar, um homem com o pescoço da largura de um tronco e correntes de ouro que brilhavam obscenamente, saiu para nos receber. Ele não demonstrou medo, ele não demonstrou respeito, ele demonstrou familiaridade.
Ele olhou para o Rocha, ignorou olimpicamente o meu distintivo brilhante e entregou um envelope pardo, dobrado de forma casual. O Rocha, com a naturalidade de quem recebe um jornal, guardou o envelope no bolso do colete, sob a placa de cerâmica. Tudo certo, Magrão. Avisa a rapaziada para não fazer barulho depois das 22 horas. Tem morador reclamando e eu não quero ter que voltar aqui para fazer teatro de autoridade. O Rocha deu meia volta. Eu fiquei parado no meio do bar, sentindo o olhar de deboche de cada frequentador. Eles não nos viam como heróis, eles nos viam como o braço armado da cobrança, como funcionários de uma máfia que usava farda verde. Entrei na viatura tremendo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Sargento, o que foi aquilo? A gente acabou de prevaricar na frente de 20 testemunhas. Eu explodi. O Rocha me olhou com uma piedade que doeu mais do que o tiro que eu levaria meses depois. Isso, meu caro recruta, foi o seu seguro de vida. Esse dinheiro vai pagar as flores do próximo colega que o Estado mandar para a cova sem pensão, ou vai garantir que sua mãe tenha remédio quando o governo atrasar seu soldo. Agora, liga a sirene. Recebemos um 90 que você vai gostar. É hora de usar esse brinquedo na sua cintura. Nesse momento, um abismo se abriu sobre os meus pés. O meu primeiro open loop moral. Até onde eu suportaria a fome do sistema antes de esticar a mão para o envelope? Eu jurava que morreria de fome antes, mas a Cidade do Aço conhece os seus pontos fracos melhor que você. Nível 5. O primeiro tiro. A tarde caiu e o céu sobre a Cidade do Aço ficou da cor de uma ferida inflamada. O rádio, que até então só cuspia ruídos, soltou um código que fez o Rocha cuspir o cigarro e travar o maxilar instantaneamente. Prioridade 0. Assalto a banco com retenção de reféns. Agência Central. Quadrilha com armamento de guerra. Todas as unidades convergindo. O Rocha pisou no acelerador com uma fúria controlada. A sirene cortava o trânsito como uma navalha em carne mole. Puxa a bandoleira do fuzil! Ele gritou por cima do som da sirene. Checa a câmara! Destrava essa merda! Hoje o seu treinamento de papel acaba. Hoje você descobre se é um lobo ou se é só uma ovelha fantasiada de policial. Chegamos em tempo recorde, mas o cenário já era de pós-guerra. O som que dominava o ambiente não era o das sirenes. Era o som metálico e rítmico do 5.56. O barulho de um projétil de alta velocidade batendo na blindagem da nossa viatura é algo que o seu cérebro processa antes mesmo do seu medo. É um som seco, tec-tec, como se alguém estivesse batendo um prego no metal com força total, seguido pelo estilhaçar do vidro que choveu sobre mim. Eu mergulhei para fora, usando a porta da viatura como um escudo insuficiente. O asfalto estava coberto de cápsulas deflagradas. A 50 metros, homens com táticas militares e máscaras de caveira despejavam rajadas de fuzil que faziam o concreto das paredes explodir em poeira. Meu coração parecia querer sair pela boca. Minha visão ficou em túnel. O suor ardia nos meus olhos. Eu olhei para o lado e vi o Rocha. Ele estava agachado, com o fuzil apoiado no capô, disparando tiros pausados e precisos. Ele estava calmo, uma calma inumana, quase assustadora, como se estivesse jogando cartas em uma tarde de domingo. Atira, recruta! Ou você abate eles ou eles nos abatem. Na Cidade do Aço não tem troféu de segundo lugar. Eu levantei o cano do meu IA-2. Meus braços pareciam pesar 500 quilos. Eu alinhei a mira e disparei. O recuo no ombro era o único lembrete de que eu ainda estava vivo. 1, 2, 3 disparos. Eu não via pessoas, eu via ameaças. Eu via a fumaça saindo do cano e o clarão dos tiros inimigos. Um dos criminosos que tentava flanquear a nossa posição foi atingido e tombou no meio da rua. Outro lançou uma granada de fumaça, criando uma cortina cinza que engoliu a visão. O silêncio que dominou aquele último rajada foi ensurdecedor. Era um silêncio pesado, carregado com o cheiro de ozônio, pólvora queimada e morte iminente. O Rocha se levantou, limpando um filete de sangue que escorria da testa cortada por um estilhaço de vidro. Área fria, vamos conferir o que restou desse lixo. Caminhamos com as armas em pronto baixo até o corpo caído. Não era o vilão de cinema que eu imaginava. Era um garoto. Ele usava um casaco de moletom,
um tênis de marca caro e segurava um fuzil que parecia maior que ele. Devia ter 18 anos, no máximo. O sangue dele se misturava com a água que escorria da sarjeta, criando um rio carmesim que desaparecia no esgoto da cidade. Minhas mãos começaram a tremer. A adrenalina estava indo embora, deixando apenas o vazio frio da realidade. Eu tinha feito aquilo? Eu tinha acabado de apagar uma vida antes mesmo dela começar de verdade? O Rocha se aproximou, tirou o cigarro do bolso com a mão firme como uma rocha e olhou para o cadáver com um desprezo absoluto. Menos um CPF ativo. O mundo ficou um pouco mais leve hoje. Vamos sair daqui antes que a perícia chegue e comece a fazer perguntas idiotas. Tenho fome. Ali, naquele asfalto sujo, eu tive a primeira epifania da minha carreira. A vida na Cidade do Aço era uma moeda de troca sem valor. E o pior, eu senti um alívio sombrio por não ser eu quem estava estirado no chão. Eu estava me tornando exatamente o que eu temia. Mas o que eu não sabia, o que o Rocha não me contou quando limpava o sangue do rosto, é que aquele moleque que eu ajudei a derrubar era o irmão mais novo do Barão do Aço, o homem que controlava metade da cúpula da segurança pública. O meu tiro não tinha acabado com um crime, tinha iniciado uma execução. A minha. Você quer saber como é o som de uma sentença de morte quando ela vem de dentro do seu próprio quartel? E por que o Rocha sorriu de forma tão estranha quando viu o rosto daquele morto? Fica comigo, porque o nível 6 é onde o sistema decide se vai te engolir por inteiro ou se vai te usar como bucha de canhão para um jogo muito maior. Nível 6. A sentença invisível. O silêncio no quartel após o incidente do banco não era de respeito. Era um silêncio de morte. Enquanto eu limpava o sangue seco do meu braço no banheiro de azulejos encardidos, eu sentia os olhares. Não eram olhares de admiração por ter sobrevivido a um tiroteio contra fuzis. Eram olhares de quem observa um condenado caminhando para a forca. O Rocha entrou no banheiro, acendeu um cigarro, ignorando a placa de proibido, e me encarou pelo reflexo do espelho rachado. Você sabe quem era o moleque, não sabe, recruta? Um assaltante, sargento, com um fuzil 5.56 na mão. O Rocha deu uma risada amarga, soltando uma nuvem de fumaça cinza. Na teoria, sim. Na prática, ele era o caçula do Dr. Arnaldo, o secretário adjunto de defesa. Aquele moleque brincava de bandido porque sabia que o sobrenome dele era um colete à prova de balas. E você acabou de furar esse sobrenome. O meu mundo girou. A promessa de nunca ser como eles agora parecia uma piada de mau gosto. Eu não tinha apenas feito o meu trabalho, eu tinha desequilibrado uma balança de poder que sustentava a Cidade do Aço há décadas. O que acontece agora? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Agora o sistema vai tentar te vomitar ou te transformar em algo que eles possam controlar. 2 dias depois, veio a convocação. Não foi para a corregedoria, foi para o prédio da DIE, Divisão de Intervenções Especiais, a elite, os homens de preto, aqueles que não respondem a ninguém. O convite era simples, ou eu me juntava a eles, onde o secretário não podia me tocar sem causar uma guerra interna, ou eu seria jogado para os leões em uma delegacia de fronteira onde policiais desaparecem toda semana. Eu escolhi o preto. Não por glória, mas por sobrevivência. Nível 7. O convite das sombras. Entrar na DIV foi como entrar em uma seita militarizada. Ali, o ar era mais frio. As viaturas eram pretas foscas, sem identificação visível. Os homens não tinham nomes, apenas numerais. Eu era o 06. O comandante da unidade era o tenente-coronel Valente. Se o Rocha era o cansaço da rua, Valente era a precisão cirúrgica do mal necessário. Ele me recebeu em sua sala, que cheirava a couro e óleo de arma. Na parede não havia medalhas, apenas fotos de operações onde ninguém saiu vivo para contar a história. Aqui, 06, nós não somos policiais, disse Valente sem tirar os olhos de um relatório. Nós somos os zeladores da Cidade do Aço. Nós limpamos o que a justiça comum não tem estômago para tocar.
Você matou o filho do secretário. Isso mostra que você tem pontaria. Mas me diga, você tem lealdade? A lealdade na DIV não era com a Constituição, era com a unidade. O treinamento da elite levou minha resistência ao limite absoluto. Dormíamos 3 horas por noite. Comíamos o que sobrava. Aprendíamos táticas de infiltração urbana que fariam um comando do exército tremer. Mas o mais importante, aprendíamos que a verdade é uma ferramenta maleável. Se você entra em uma casa e encontra um criminoso com as mãos para cima, mas ele sabe demais, ele ainda é uma ameaça? Perguntava um instrutor durante as simulações. Se eu respondesse não, eu era espancado pelos veteranos até desmaiar. A resposta correta era: ameaças não se rendem, elas se extinguem. Aos poucos, a inocência de Santa Cecília estava sendo substituída por uma crosta de cinismo e eficiência letal. Eu já não pensava na bola de couro do meu pai. Eu pensava na gramatura do meu colete e no peso do gatilho do meu novo fuzil Tavor. Nível 8. A Operação Limpeza Seca. 6 meses na DIE. A minha primeira grande missão sob o comando direto de Valente. O objetivo: o complexo do Alemãozinho. Mas não íamos atrás de drogas. Íamos atrás de um HD. Um disco rígido que continha a lista de pagamentos da Caixinha do Aço. O esquema que financiava campanhas políticas com dinheiro do tráfico. Subimos o morro às 3 da manhã. Sem sirenes, sem luzes. Apenas o som das nossas botas táticas no asfalto e o zumbido dos drones de vigilância térmica acima de nós. 06, você e o 02 pelos fundos, silencioso, ordenou Valente pelo rádio. Entramos na casa de um contabilista do crime. Ele estava dormindo. Quando ele acordou, tinha o cano do meu fuzil encostado na testa. Ele não implorou pela vida, ele apenas sorriu, um sorriso podre, de quem sabe que as cartas já foram dadas. Vocês estão atrasados, rapaziada de preto, ele sussurrou. O Valente já recebeu a parte dele. Vocês são só os garotos de recado que vieram apagar as evidências. Eu olhei para o 02, ele não hesitou. Ele disparou 2 vezes, com um silenciador. O som foi apenas um sopro. O contabilista caiu sobre os livros de registro. Pega o HD 06 e não ouça os mortos, eles mentem muito. Eu peguei o dispositivo. Ele estava quente. Senti que estava segurando o destino da cidade inteira na palma da minha mão. Mas foi ali, sob a luz fraca de uma lanterna tática, que eu cometi o meu maior erro. Eu olhei para o monitor que ainda estava ligado. Os nomes, os valores, os cargos. Não eram apenas criminosos, eram juízes, eram delegados, era o meu antigo instrutor guerra, era o secretário adjunto. E no final da lista, um valor mensal destinado a uma conta fantasma com as iniciais CV, Coronel Valente. O sistema não era uma sala suja. O sistema era o próprio dono da casa. E eu era o cão de guarda que limpava o sangue das mãos dele. Nível 9. A lista do Coronel Valente. Descemos o morro com o HD. No pé da favela, a atmosfera estava estranha. Havia mais viaturas da Polícia Civil e da Corregedoria do que o normal. Bom trabalho, 06, disse Valente, estendendo a mão para o HD assim que chegamos ao ponto de extração. Eu cuido disso agora. Eu hesitei. Por um microsegundo, a voz do meu pai trancando as 3 fechaduras ecoou na minha mente. Existem as que dormem e as que vigiam. Senhor, a Corregedoria está vindo para cá. Não seria melhor registrarmos isso oficialmente? O olhar de Valente mudou. A camaradagem de elite desapareceu, dando lugar à mesma frieza do homem do Opala preto da minha infância. Você ainda não entendeu, não é? A gente não registra a verdade, a gente cria a versão que interessa. Dá o HD, agora. Eu entreguei. Mas eu tinha feito algo que o treinamento da DIE me ensinou: redundância. Eu tinha espelhado os arquivos para o meu celular tático enquanto o 02 revistava o resto da casa. Naquela noite, a minha casa foi invadida, não por traficantes, por desconhecidos com roupas táticas e capuzes.
Eu não estava lá. Eu estava na oficina do meu pai, escondido entre carcaças de carros velhos, assistindo pela câmera de segurança do meu apartamento enquanto eles destruíam tudo o que eu possuía. Eles não queriam o HD. Eles queriam a minha cabeça como prova de lealdade ao secretário que eu tinha ofendido meses atrás. Valente me vendeu para fechar o acordo. Nível 10. O policial fantasma. Eu me tornei um fantasma dentro da minha própria cidade. Eu não podia ir ao quartel. Eu não podia ir para casa. Meus pais foram escoltados para um lugar seguro pela DIE, o que na verdade era um sequestro disfarçado para me manter calado. Eu estava em um quarto de hotel de 5ª categoria, com uma garrafa de uísque barato e o meu fuzil montado em cima da cama. O distintivo, aquele que eu tanto orgulho tive de polir, estava jogado no lixo. Eu abri os arquivos no celular. A lista era maior do que eu imaginava. A Cidade do Aço era uma empresa, e a polícia era o Departamento de Perdas e Danos. Foi então que o meu rádio pessoal, aquele que eu mantive na frequência da 4ª companhia, chiou. 06, aqui é o Rocha. Eu sei que você está ouvindo. O sistema é grande, mas ele é lento. Eu encontrei um fio solto. Se você quiser derrubar o castelo, me encontra no Velho Cais às 2 horas. Vem sozinho e traz o que você achou. Seria uma armadilha? O Rocha era o único em que eu confiava, mas na Cidade do Aço, a confiança é o primeiro passo para o cemitério. Mas eu não tinha escolha. Ou eu morria como um rato naquele hotel, ou eu jogava a última cartada. Eu vestia minha jaqueta de couro por cima do colete, peguei a pistola que o Guerra me fez montar no escuro, e, pela primeira vez na vida, eu entendi o que o meu pai queria dizer. Eu não era mais o que dormia, e eu não era mais o que vigiava. Eu era a tempestade que estava chegando. Você quer saber o que aconteceu no Velho Cais e por que o Coronel Valente estava lá com um pelotão de execução, esperando pelo Rocha também? Fica comigo, porque o nível 11 é onde o sangue encontra o mar e a justiça se torna uma vingança pessoal. Nível 11. O sangue encontra o mar. O Velho Cais cheirava a maresia podre e ferrugem. Era o cemitério de navios da Cidade do Aço, um lugar onde o silêncio é interrompido apenas pelo ranger do metal contra as ondas. Eu cheguei 20 minutos antes. Se o Rocha estivesse a armar uma emboscada, eu precisava de saber por onde as balas viriam. Estacionei a moto roubada a 2 quarteirões de distância. Caminhei pelas sombras, sentindo o peso do colete tático e o frio da pistola na palma da mão. O rádio estava mudo, mas os meus ouvidos estavam sintonizados em cada estalo de madeira. Lá estava ele, o Rocha, parado sob o único candeeiro que ainda funcionava, a brasa do seu cigarro de palha brilhando como um farol de aviso. Ele estava sozinho, aparentemente. Saia da sombra, 06, rosnou ele, sem se virar. Eu reconheço esse teu jeito de andar de quem carrega o mundo nas costas a 1 quilômetro de distância. Aproximei-me, mantendo a arma no coldre, mas com a mão pronta. Onde eles estão, Rocha? O Valente, o secretário. O Rocha virou-se. O rosto dele parecia uma máscara de couro gasto. Ele atirou o cigarro ao chão e esmagou com a bota. Eles estão a chegar, mas antes do sangue correr, tu precisas de entender uma coisa. O sistema não é um monstro que nós combatemos. O sistema é uma engrenagem que nós lubrificamos com o nosso próprio suor. Ele tirou um maço de papéis do bolso interno. O HD que tu copiaste, ele é a ponta do iceberg. O que está aqui é o contrato de venda da própria polícia. Eles não querem apenas dinheiro, 06. Eles querem o controle total da violência. Se tu entregar esses arquivos para a imprensa, tu não vai salvar a cidade. Tu vai causar uma guerra civil. E então qual é o plano? Ficar quieto e esperar que eles nos matem? Perguntei, a raiva a ferver. O plano, disse uma voz vinda das trevas atrás de nós, é que vocês dois morram aqui como mártires de uma tragédia que eu mesmo vou escrever.
O coronel Valente saiu de trás de um container de carga. Ele não estava sozinho. 10 homens da DIE, com fuzis apontados e miras laser vermelhas a dançar nos nossos peitos. Nível 12. A traição da elite. Valente sorriu. Era o mesmo sorriso do homem do Opala preto da minha infância. O círculo fechava-se. 06, tu tinhas tanto potencial, mas a tua obsessão pela justiça é uma doença. O Rocha aqui, ele entende. Ele sabe que a ordem exige sacrifícios. Eu olhei para o Rocha. Ele não desembainou a arma. Ele olhou para Valente com um cansaço infinito. Valente, tu prometeste que o garoto saía vivo se eu o trouxesse aqui. Promessas são moedas sem valor na cidade do aço, meu velho amigo, respondeu Valente. O secretário quer a cabeça dele num prato, e a tua também, por o teres ajudado. Foi nesse momento que o tempo parou. O Rocha olhou para mim. Foi um olhar de frações de segundo, mas que dizia tudo. Regra número 3, recruta, sussurrou ele. Atira primeiro e reza depois. O Rocha mergulhou para o lado enquanto puxava a sua .40. Eu não pensei. O treino da DIE assumiu o controle. Saquei a pistola e disparei contra o gerador de luz que alimentava o candeeiro. Escuridão total. O som dos fuzis 5.56 cortou o ar, rasgando o metal dos contêineres. Faíscas voavam para todo lado. Eu rolei para trás de uma pilha de pneus, o coração a martelar como uma britadeira. Fogo livre! Gritou Valente. Eu ouvia o Rocha a disparar. Tiros curtos, secos, letais. Ele estava a atrair o fogo para si, dando-me tempo. Corre, garoto! Berrou Rocha entre as rajadas. Leva a verdade para fora desta cidade. Eu vi o vulto de um dos homens de preto se aproximar da minha posição. Esperei que ele desse o passo em falso. Quando o laser dele passou pela minha bota, eu saí da cobertura. 3 tiros no centro da massa. Ele caiu sem um som. Peguei o fuzil dele e 2 granadas de efeito moral. A cidade do aço me criara para isto. Eu não era mais o filho da professora. Eu era o produto de décadas de corrupção e violência. E agora eu ia devolver tudo com juros. Nível 13. O sacrifício do mestre. Lancei a primeira granada. O clarão cegou 2 atiradores de Valente. Aproveitei o caos para flanquear. O fuzil Tavor cuspia fogo. Eu não estava a atirar para assustar. Eu estava a atirar para eliminar cada peça daquela engrenagem podre. Mas a superioridade numérica era esmagadora. Vi o momento em que o Rocha foi atingido. Ele estava de pé, desafiando a lógica, trocando tiros com 3 homens ao mesmo tempo para me proteger. Uma bala atingiu-o no ombro, outra no abdômen. Ele caiu de joelhos, mas continuou a disparar até o ferrolho da arma ficar aberto. Rocha! Gritei, tentando correr na direção dele. Não para! Ele respondeu, a voz carregada de sangue. Vai! Valente aproximou-se do Rocha com sua pistola de luxo cromada. Ele não olhou para mim. Ele queria saborear o momento de matar o homem que o conhecia melhor do que ninguém. Adeus, Rocha. Tu sempre foste demasiado sentimental para este trabalho. Ouvi o disparo. O som ecoou pelo cais, misturando-se com o som das sirenes que começavam a aproximar-se ao longe. O Rocha estava morto. O homem que me ensinou que a lei é um elástico tinha acabado de ser quebrado por ele. A raiva que senti naquele momento não era humana. Era algo frio, calculado e absoluto. Eu tinha os arquivos, eu tinha a arma e eu tinha o alvo. Nível 14. A queda do castelo de cartas. Eu não fugi. Em vez de sair do cais, eu infiltrei-me na rede de comunicações táticas da DIE, que ainda estava ativa no meu ouvido. Atenção todas as unidades, eu disse, a voz calma de quem já não tem nada a perder. Aqui é o 06. Eu acabei de enviar o conteúdo do HD do complexo para todos os principais portais de notícias do país.
para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. Em 5 minutos, a Cidade do Aço vai ser o centro de uma intervenção nacional, Valente. Tu não tens para onde ir. Houve um silêncio no rádio. Depois ouvi o som de pânico. Os homens de Valente sabiam que o jogo tinha acabado. Eles eram mercenários, não mártires. Começaram a dispersar, abandonando seu comandante. Encontrei o Valente perto da lancha de fuga. Ele estava sozinho agora. O pânico nos olhos dele era a melhor recompensa que eu poderia ter. Tu não podes fazer isto, gaguejou ele. Tu és um policial, você segue regras. A regra número 3, coronel, eu disse, saindo da névoa com o fuzil apontado ao coração dele. Lembras-te? Atira primeiro. Eu não o matei. A morte seria uma saída fácil para ele. Eu dei-lhe um tiro em cada joelho. Deixei-o ali a gritar de dor, enquanto as luzes azuis e vermelhas da Polícia Federal iluminavam o horizonte. O sistema estava caindo. Mas a que custo? Nível 15. O fantasma da Cidade do Aço. 3 meses depois. O secretário de Defesa suicidou-se antes de ser preso. O Major Mendes e o Coronel Valente estão a apodrecer numa cela de segurança máxima. A unidade de elite foi dissolvida. A Cidade do Aço ainda é um lugar perigoso. O crime não desapareceu, ele apenas mudou de mãos. Mas agora, os novos donos sabem que existe um preço. Eu nunca voltei para casa. Meus pais foram colocados num programa de proteção de testemunhas. Às vezes recebo notícias de que o meu pai ainda tranca as 3 fechaduras à noite. Ele tem razão. Eu vivo nas sombras agora. Não sou mais policial, não sou mais 06. Sou apenas um homem que conhece todos os segredos das ruas. Às vezes, quando o sol se põe e o céu fica da cor de uma ferida inflamada, eu passo pela antiga rua de Santa Cecília. Vejo garotos de 14 anos a jogar bola. E espero com todo o meu coração que eles nunca vejam o vidro de um Opala preto a descer. Mas se virem, eu estarei lá. Porque a lei nem sempre vence. Mas eu nunca desisto da caça. Obrigado por acompanhar esta jornada. Se você sentiu o peso de cada disparo e a tensão de cada traição, deixe seu comentário abaixo. O que você faria no lugar do 06? Aceitaria o envelope ou lutaria até o fim? Inscreva-se para mais histórias viscerais da Cidade do Aço.